é uma coisa bastante interessante e dramática, porque o indivíduo, né? Porque se a gente pega, por exemplo, Santo Tomás de Aquino no século XIII, ele já diz nas obras dele, é claro que nós estamos falando do século XIII, né? Mas é bom assim, só para a gente pontuar, que quando você ataca o rei, você está atacando Deus, porque é como você disse, né? Porque o rei foi ungido por Deus e por isso ele está na cadeira, tem o cetro e o poder. Então, claro que eu estou falando do século XIII, né? Mas depois da Revolução Francesa, que a gente derrubou o antigo regime, os reis, monarquias, principados, né? E aí depois vem o Napoleão, o Império Napoleônico, né? E aí vamos colocar, vamos dar sequência nisso, mas enfim, sobre o seu bastião, né? Então, quer dizer, é o exército de novo em ação e muda o jogo, porque aí você começa, os estados começam a ficar, cada indivíduo tem que estar pronto para morrer pelo estado, pelo país, e você vai criando essa situação. E nós estamos dentro desse estado ainda, né? Então, como é que o indivíduo ele abdica, né, no século XXI, da sua liberdade para que um ser, vamos dizer assim, eu não acho, né, carismático, né, que apareceu tempos atrás, carismático no sentido weberiano, né, e propõe soluções mágicas, né, com frases da Idade Média, uma complexidade da realidade. Porque a democracia ela é a relação entre os conflitos, né? E aí o direito vai arbitrar pela justiça para equilibrar esses conflitos, né? O que, aliás, é muito saudável, né? É importante que as pessoas pensem de formas diferentes. Mas o que me preocupa, eu acho que é você também, é a questão da violência, é a questão da supressão do outro, não só da liberdade, mas como do corpo, né? E a gente viu isso recentemente no Brasil, né, com o golpe militar de 64, 68, né? Aí você tem o Costa e Silva tem um AVC, sai do jogo, assume o Médici, aí a coisa fica barra pesada mesmo, né? Sob o pretexto do comunismo, né? Enfim, naquela época ainda você tinha Guerra Fria, dois blocos, né? Então ainda fazia um certo sentido, um certo sentido. Agora, hoje em dia, você vê esses caras falando em comunismo, você pega as redes, está assim, um monte de gente falando sobre comunismo. Que comunismo é esse? Querem ressuscitar o Lenin, o Trotsky e o Stalin do século XXI? Pois é, você tem razão. O Tomás de Aquino falava isso do regicídio, né? Não era só ele, havia na Idade Média uma ideia mesmo de que o regicídio era pior do que você matar seu pai e sua mãe, você matar o rei, né? Agora, isso vai sofrer uma transformação, e não é pelo comunismo, não. É pelo pensamento liberal, a essência dele, né? Começam com os monarcômanos franceses, do século XVI, antes de Locke. Todo mundo fala de Locke, mas é antes de Locke. Né? Na época das guerras religiosas, os protestantes ali para. Na realidade, até um pouco antes, começam com os ibéricos, os portugueses, na Europa com os ibéricos, né? Mas aí no plano internacional, na Escola Ibérica da Paz. Mas no plano local do constitucionalismo é com os monarcômanos. E eles, exatamente o que os monarcômanos fazem é trazer a ideia cristã de Paulo, de que todos somos filhos do mesmo pai, para a política, né? E fazem isso discutindo a questão da tirania. Você sabe melhor que eu, a questão da tirania era uma discussão multimilenar, aí vem desde, pelo menos, desde o governo de Cristênio, 5 séculos antes de Cristo, um debate sobre o que é a tirania. Na antiguidade tinha até assim, um ponto de vista, às vezes, positivo em relação à tirania. Falando, não, tem tiranias boas, se o governante é bom. Então. Na modernidade, não. O pensamento liberal, desde os monarcômanos, crava que o tirano é o soberano degenerado, degenerado pela não observação dos direitos naturais que adviriam da dignidade humana de sermos todos filhos de Deus. Se eu sou filho de Deus, sou portador de uma certa dignidade que me confere direitos, e o tirano seria aquele. E a ideia central dos direitos que os monarcômanos compõem é que o direito central é o direito à resistência. O direito das pessoas e do povo a resistir à tirania. Como eles ainda estavam, você está falando de século XV, XVI, a influência da Idade Média ainda é grande, né, na visão de mundo. Então eles não falam em tiranicídio, eles falam quase como se fosse, entre aspas, o impeachment do soberano. Os magistrados da época, que eram os lawmakers, os representantes do povo, afastariam o soberano, né? Locke já vai radicalizar um pouco mais, ele vai capturar essas ideias protestantes, algumas décadas depois, e já vai falar em regicídio. Ou seja, a ideia de você usar da violência para poder resistir à violência maior do tirano.
Essas ideias estão na alma, na essência do que nós chamamos liberalismo. Então, quando você vê ideias de retorno à Idade Média, porque é isso fundamentalmente que os pensadores antimodernos fazem, Donoso Cortés, que eu já falei aqui, Bonaldo, uma série deles. E esses pensadores, no fundo, estão na origem disso que nós estamos enfrentando hoje na extrema-direita. É dessa tradição de pensamento que essa gente vem. A extrema-direita hoje não é conservadora, é um erro de chamá-los conservadores. Conservador é o pensador que, no fundo, adota parcialmente o iluminismo, digamos assim, e que vai defender a ideia de que, ao contrário dos liberais puros, eles acham que essa ideia de racionalismo na política, de constituição como racionalidade da ação política, é uma forma autoritária de conceber que é preferível você manter as instituições criadas e testadas pelo tempo, né? Portanto, é manutenção a postura deles, é quase que uma postura de inação. O conservador é um cara que acredita só em reação na política, não em ação política, né? E até adota reformas, desde que pequenas, ocasionais, muito bem pensadas, né? É uma lógica de manutenção. O reacionário não, ou o chamado conservador revolucionário, que é o caso deles. Eles querem uma ruptura, uma violenta, por isso a questão da violência, uma disrupção, não para construir um futuro como socialistas e liberais pensaram, mas uma ruptura para voltar a um passado idílico. Essa ideia de que a Idade Média congregava tudo de bom. É óbvio que isso é muito imaginário. Você imagine, por exemplo, eu brinco com meus amigos que têm esse tipo de pensamento, eu tenho alguns, né? Eu falo, como é que vocês vão fazer? A Idade Média era um ethos único. No caso, ethos católico. Vocês vão se matar, protestante católico, para ver quem é que fica no, e vão matar todas as outras religiões. Então, quer dizer, é óbvio que é muito idílico isso, é muito imaginário, mas é o que eles Deixa eu, deixa eu fazer um humor dramático, trágico aqui. Vão querer fazer uma noite de São Bartolomeu, né? vão querer fazer, porque então é evidente